Olá, amigos, muito bem-vindos, né? E vamos começar aí a falar sobre uma coisa que eu achei bastante pertinente e que eu vi algumas pessoas falando, né, do dia 2 de 2022, sendo um portal, enfim. A grande realidade, né, é que a gente tem sim, a gente não chama de portal, né, porque essa coisa de portal as pessoas já imaginam logo aquela, né, aquela ó, semicírculo aparecendo, né, é um portal de luz e a gente entrando e outros seres saindo, sabe aquela coisa muito, né, Guerra nas Estrelas, né, Star Trek. Então a gente tem que colocar as coisas no nosso mundo, né, na nossa realidade. Então, quando as pessoas normalmente falam de portal, né, são possibilidades, né, são aberturas para novos caminhos. E necessariamente não significa, né, que esses novos caminhos sejam maravilhosos, divinos e poderosos. Não, inclusive, né, essa possibilidade, essa energia vibracional, ela acontece sim, mas no dia 22 agora, né? 22/2 de 2022, e eu tirei o mapa, né? Inclusive das 22h22, né? Que é para fazer uma coisa bem fechada e coesa. E aproveitar essa energia do número 2, né? Para vocês trazer mais entendimento sobre essa situação. Então, nós temos aí um dia que abre sim possibilidades, mas para momentos bastante difíceis e complicados na vida das pessoas de uma forma geral, tá? Por quê? Nós temos aí uma. Bom, antes de começar a falar propriamente dito, né, eu quero dizer o seguinte, né? Nós temos aí zero retrogradações, né, no céu. Então, ou seja, a gente não tem planetas, né, retrógrados, né, eles estão todos direto e fazendo o seu trabalho, né? Retrogradação a gente sabe que é quando um planeta, ele aos nossos olhos, né, parece que ele está voltando, né, andando para trás, mas na verdade não, né? Diminui a velocidade e quando os outros planetas passam parece que ele está andando para trás. Mas, enfim, estão todos diretos, tá? Então, a partir desse momento, né, tudo que se faz é novo. E aí as consequências, óbvio, boas ou ruins, vão aparecer muito mais na frente, né? Quando houver ou começar a haver aí retrogradações. Enfim, na sequência, a gente tem que entender que esse número 2 é um número muito bacana, mas como todos os números, tem o seu lado de sombra. E quando a gente tem um peso tão grande assim, de tantos números 2, né, é preciso que a gente tenha um olhar mais aprimorado, né, porque, por exemplo, o 2 fala de lealdade, fala de dedicação, fala de muita sensibilidade, fala também de uma certa timidez, de possibilidades aí de solidão. É um número também de criação, de artes, uma coisa mais oculta, né? Mais por trás das cortinas do teatro, porque fala das artes, né? Não só das cênicas, mas fala de todos os tipos de arte de uma forma geral, né? Só que o lado, né, obscuro, o lado oculto, né, aquela coisa mais sombra do número 2, o egoísmo, o pessimismo, né, de só ficar às vezes pensando em coisas ruins, e a inflexibilidade. Né? O número 2 é um número duo, né? Ele tem aí dois pesos e duas medidas no mesmo parâmetro dele, entendeu? É assim, um pouquinho complicado para se explicar, mas é simples, né? O número 2 são duas coisas numa só, né? Então há que se ter um equilíbrio muito grande, né, com o número 2. Inclusive para quem tem número 2 de destino, né, tem que se equilibrar muito, entender muito bem as suas sensações, né, a sua sensibilidade, enfim. Nós temos aqui também, o que aparece é a Lua, né, no grau 22, assim como
Netuno também, né? Netuno também está aqui, olha, num grau 22. Então temos mais números 2. A Lua, como ela aparece aqui, né? Nesse momento ela é disseminante em Escorpião. Ou seja, a Lua está em queda. É uma Lua que está rápida, ou seja, ela dissemina as coisas com muita facilidade, com muita rapidez, né? Então, o problema dessa disseminação com ela em queda em Escorpião traz a vibração, né, dos sentimentos de muita profundidade, né, à tona. Então, muita coisa passa a ser revelada na vida das pessoas, né? Coisas às vezes que estavam aí escondidas, né, elas passam a ser reveladas. Né? É como se fosse, vamos colocar assim, é como se fosse a escuridão antes do amanhecer, ou seja, limpar o fundo do poço, né, de si próprio, né? Olhar com atenção para si próprio e realmente ver o que está errado e limpar, né? Essa lua aqui em Escorpião, ela fala exatamente dessa situação. E já Netuno em Peixes, né, no grau 22, isso aqui na casa 1, né, fala da pessoa, personalidade, né, aquela coisa do momento. Então, ou seja, isso aqui é de uma forma geral. Né? Então, a personalidade do momento é a profundidade, são as análises profundas, são o mexer profundamente dentro de si próprio e colocar para fora tudo isso. Né? O Netuno em Peixes fala aqui sobre as necessidades, né? Aquilo que se quer ter na vida, né? O bem-estar, a harmonia, mas, acima de tudo, fala de ver as coisas com clareza, né? E o Netuno, ele é o regente de peixes. Então, essa força que está voltada realmente para a cultura, e a gente tem um estélio aqui, Sol, Júpiter e Netuno na casa 5 e todos eles aqui em peixes. Então fala muito realmente de sentimentos, aquela coisa muito sensível, né? A sensibilidade que está no ar, né? As pessoas vão estar dessa forma. Então fala sobre a cultura do nosso país também, os investimentos e nós, né, o povo, a população, as pessoas, né? Aqui nós temos um outro estélio, né, na casa 3, e aqui ainda nós temos Vênus e Marte em conjunção exata, os dois em 21 graus, tá? E, bom, enfim, fala aqueles encontros rápidos, relacionamentos, namoros e coisas que deve se observar bem para ver se é isso mesmo. Porque às vezes as coisas acontecem, né? E você não sabe nem de onde veio e acha que é uma graça divina e na verdade não é. Né? Porque você não está vendo exatamente o que está acontecendo por causa dessa explosão, né, de Vênus com Marte. Mas em contrapartida, né, eles estão em Capricórnio, que pedem relacionamentos embasados, disciplinados, com um olhar realmente voltados para crescimento, para o sucesso. E também, né, fala aqui das pessoas que se conhecem, né? A casa 3 fala dos irmãos, vizinhos, de amigos, né? Aquela coisa que tá por ali, né? Tá tudo na área. Não é só a casa 11 que fala de amigos, não, tá? Porque a casa 11 fala de amigos, mas fala de outras situações. Aqui também fala de pessoas conhecidas, próximas, vizinhos, amigos, irmãos, colegas, pessoas que estão ali por perto de você. Então, toma cuidado também para que não haja aí um conflito, né? Mas, de qualquer forma, a aparência desse conflito aí, né, pode ser bem dura, porque a gente tem aqui Plutão também em conjunção, né? Plutão também está em conjunção com Marte e com Vênus, né? Então, as coisas que vão sair, né, aquela coisa das profundezas, das podreiras, né, que podem aparecer, são muito grandes. Também mostra uma força muito grandiosa
para esses relacionamentos, para embasar relacionamentos e cortar realmente relacionamentos falidos, né? O corte em relacionamentos pode acontecer sim, tá? Então as pessoas têm que estar preparadas para entender esse posicionamento das coisas que precisam ser realmente extirpadas e eliminadas da vida, tá? Fala também, né, aqui dos países vizinhos, dos meios de comunicação, que também vão estar exacerbados, muita coisa vai vir à tona, muita coisa vai aparecer, né? E fala também de dos investimentos, né? Investimentos sendo feitos, fala também de partidos de oposição, aproveitando a voz do povo, né? Seguindo essa situação da voz do povo. Então, nós sabemos, estamos num ano de eleição. Então, eu acredito, sinceramente, que a partir do dia 22, né? Aqui, ó, 22 de fevereiro, né? Aqui às 22h22, a partir desse momento, as coisas têm a tendência de começar a acontecer. É claro, né, gente? Não é porque no dia 22 de fevereiro desse ano, às 22h22, o pau vai começar a cantar. Não é isso, tá? É porque a partir desse momento se abre possibilidades para todos esses acontecimentos, né? Então isso tem um período, não é exatamente ali tem que acontecer, porque se não acontecer isso está tudo errado. Não, não é assim, tá? Principalmente na astrologia, a gente sabe que a gente tem os avisos, né? Porém, existem a sequência da vida, né? A sequência dos planetas e a movimentação deles. Então a gente tem que fazer um acompanhamento disso. Logo no dia seguinte, né? Tá aqui, ó, no dia seguinte, no dia 23, às 19h33, no signo de Sagitário, nós temos aí a entrada de uma lua minguante, né? Sai da disseminante para entrar na minguante, ou seja, é cortar, extirpar mesmo da vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que causa desperdício de vontade, de movimentação, né? Então, tem que se olhar bastante para essas situações, o que tira a sua liberdade, o que não deixa você ir à frente, quais são as situações de expansão, de bem-estar na sua vida que você está olhando, né? Que você está sendo travado, porque é trabalho, é relacionamento, é amizade, então está na hora de cortar, né? Sabendo disso, você já entra nesse módulo de corte, né? Então, agora, dentro dessas situações ainda, o arcano do dia é o 10 de espadas, que corrobora com tudo isso que está sendo dito, né? Essas tensões, essas dificuldades, né, que podem sim ser bastante dolorosas, não só na vida de cada um de nós, mas também nas diretrizes do nosso país, tá? Com essas situações aí de países vizinhos, né, meios de comunicação, eu acredito que vocês todos estejam ligados, né, nas notícias, e sabemos que a Argentina criou aí uma relação bastante estreita, né, com a China, assim como a China também criou essa relação bastante estreita com a Rússia, né? Então nós estamos em tempos de polvorosa, de uma possível eminência de guerra, né? E a Argentina é um país vizinho ao nosso, né? E a gente fica realmente temeroso de ver determinadas situações aqui que podem ocorrer, né? Enfim, esperamos que não, né? Mas isso pode ocorrer, tá? Então, enfim, a reação que traz aqui é que os problemas precisam ser encarados de frente, né? Nós temos aqui os dois arcanos menores, os dois arcanos maiores que estão ligados ao 10 de espadas, que é o Sol, a carta do Sol e a carta dos amantes, né? Então, qual é a direção correta? Né? É a nossa consciência, é uma consciência uníssona, né? De fazer coisas corretas, onde quando a gente tem essa noção
de não colocar, né, o orgulho na frente, o ego na frente, ter esse equilíbrio emocional para poder fazer as escolhas corretas, né, que a carta dos amantes aqui traz essas situações de escolhas corretas, traz a situação de relacionamentos e de casamentos e de traição, né, casamentos, relacionamentos que devem ser corrigidos se for possível, mas se não for, devem ser realmente extirpados, né? Porque tem essa carta aqui, a carta dos amantes, fala de muitas coisas, fala de correção, fala de força, fala de o uso do seu poder de decisão e de escolha para fazer as coisas certas. E junto com a carta do Sol, né? E aí que a gente tem isso aqui, né? De ter um equilíbrio emocional, de não fazer exatamente só aquilo que se deseja, mas fazer também o que é certo, o que é correto, para que se tenha crescimento verdadeiro, né? Então essas cartas, vocês veem que tem uma pertinência, né? Que apesar dos sofrimentos, existe sim o amanhecer depois da escuridão, né? Ou seja, escolher para realmente expulsar da sua vida aquilo que não está certo, né? O que não está correto, né? Trabalhar pelas coisas certas, né? E ter o conhecimento necessário, não mais do que você quer ter, mas sim ter o conhecimento necessário, porque essa coisa da cultura, né, ela tem várias vertentes, né? É a cultura do país, mas é a cultura de cada um, e dentro dessa cultura são as buscas profundas, né? Como eu já tinha falado aqui, essa lua aqui em Escorpião, né? Ela, a partir do grau 3 a lua ela já fica numa situação bastante complicada, né? Em queda ali em Escorpião. Então, a gente sabe que a profundidade do conhecimento ela é boa até um certo ponto, porque senão a coisa entra no modo de trazer depressão, de trazer fanatismo, né? Enfim, colocar as situações certas nos locais certos, né? E ter esse sentimento, sim, né? De estar bem, né, com as pessoas, de ser leal, de ser dedicado e sensível, e não ao contrário, né? Então, nós temos momentos, o cume aqui, 22/2/2002, às 22h22, e esse sim é o momento certo para os acontecimentos, né? É a entrada de energias, de vibrações difíceis, tá? Difíceis para nós e também para o nosso país, tá? É bom a gente entender, né, que, por exemplo, tanto Vênus quanto Marte aqui, né, formam um sextil com a Lua, tá? Só que a Lua, ela está em Escorpião, né, que é um signo de água. Vênus e Marte estão no signo de terra. É um sextil, né? A água e a terra, elas se combinam. Mas até que ponto, né? Se não tem o equilíbrio, vira lama, vira, né, lamaçal. Então, não dá certo. A água é excelente para a terra, assim como a terra precisa de água para frutificar e crescer, né? É o símbolo de Capricórnio, que é a disciplina, o crescimento, o embasamento, seguir regras. E já aqui em Escorpião é limpar as profundidades, né? As profundezas não só dos nossos sentimentos, mas também limpar a nossa vida e as coisas que não estão certas. Ir até o fundo do poço, mas você não precisa ir até o fundo do poço e cavar mais. Você pode ir até o fundo do poço, limpar e subir, né? Agir como a fênix, né? Que é um dos símbolos do signo de Escorpião, né? Que se refaz no meio do caos, no meio da tormenta, no meio das dores e das turbulências, mas que vem à tona novamente, liberando beleza, força e calor, né? Então é colocar fim nas ilusões, né? Aqui nós temos muitos planetas no estélio aqui em Peixe, que fala realmente daquela coisa das pessoas quererem ser felizes, ficar bem, ter liberdade, conhecer pessoas novas, curtir novas aventuras, investir na própria vida, né? Aquela coisa da tranquilidade, né? A sombra de um coqueiro, mas a vida lamentavelmente não é assim para todo mundo, né? E aqui nós temos, como eu já falei,
Netuno no grau 22, acompanhando toda essa situação, né? Fazendo um trígono com a Lua, ou seja, o que pode trazer aí ilusões, mas também, como ele não está mais retrógrado, né? Ele está aqui direto, ele pode trazer a visualização correta das coisas, ou seja, momentos de revelação, não só para nós, mas também em relação ao nosso país, né? Então, tomar cuidado também com certos medos, certas intolerâncias, né? Isso é muito importante. Essa coisa de acabar se afastando das pessoas, né? No sentido da solidão, né? De achar que está todo mundo errado, só você certo. Tenha calma com isso, né? Para você não ter essas coisas, né? Esses sentimentos de solidão, de vaidade, de arrogância, né? Porque quando a gente tem esse movimento, nós somos vítimas dessa nossa própria intolerância, tá? Então, é cuidado, é tranquilidade. 22 do 2 de 2022, às 22 horas e 22 minutos, está aí o mapa para vocês, trabalhado não muito profundamente, isso aqui é um vídeo básico, né? Mas de uma forma assertiva, para que vocês possam ter um entendimento maior e melhor sobre tudo. Um grande abraço e até a próxima.